Boa noite. Boa noite. Prédio da TV Gazeta sofre vandalismo durante ato da CUT e do Sem Terra. PMs ficam só olhando. Com a nova licitação para os transportes, a Prefeitura pode tirar até 1.800 ônibus das ruas. Lobista Fernando Baiano afirma ter repassado R$2 milhões para uma nora de Lula. Documentos comprovam que Eduardo Cunha tem contas bancárias na Suíça. Manifestantes invadem prédio da Fundação Casper Líbero, jogam tinta vermelha nas escadarias e picham a sede da TV Gazeta na Avenida Paulista. No meio da tarde, cerca de 400 manifestantes ligados à CUT, ao MST e ao movimento de pequenos agricultores saíram em passeata pela Avenida Paulista. Os dois sentidos da via foram bloqueados em momentos alternados. Quem ficou preso no trânsito reclamou. Atrapalha, né? Por exemplo, eu vou pegar minha filha na escola, estou atrasadíssima, né? Para subir a Brigadeira até aqui eu estou levando quase 25 minutos. A coordenação do movimento disse que avisou as autoridades que iria fechar o trânsito. E também disse que escolheu a Avenida Paulista, mesmo sendo um protesto de camponeses, porque aqui fica localizada a Federação das Indústrias. Manifestantes espalharam penas no asfalto para protestar contra as condições de trabalho nos frigoríficos. Foi quando um grupo invadiu o prédio da Fundação Casper Líbero, jogou tinta vermelha nas escadarias e pichou as laterais do prédio. Houve tumulto com os seguranças e algumas pessoas atiraram objetos contra o edifício. O líder do movimento disse que o prédio da emissora estava no caminho. Mas então a coordenação do movimento é conivente com isso? Não, nós não somos coniventes. Foi um protesto geral contra os meios de comunicação. A polícia acompanhou todo o protesto, mas não agiu contra a ação truculenta dos manifestantes. Uma ação isolada, depois foi feita devido à contenção logo de momento. Mas tinha vários policiais ali nas laterais, por que eles não tentaram conter? Porque eles estavam focados para o outro lado da manifestação. Aí um grupo saiu e deslocou lá e fez a invasão. Pegou de surpresa? Sim. A representante patrimonial da Fundação Casper Líbero falou sobre o ocorrido. Nós estamos aqui chocados com essa situação. Eles invadiram o prédio, nos pegaram de surpresa, isso é um patrimônio da cidade, picharam todo aqui, a nossa segurança, junto com a segurança da escola, não teve condição de conter estrago muito grande. E o prejuízo para o patrimônio da Fundação é muito grande também. Porque pichar o patrimônio, isso não é digno de uma passeata, de uma reivindicação. Agora à noite foi ouvida pela polícia uma pessoa que foi detida enquanto pichava o prédio da Fundação Casper Líbero. A Polícia Militar informou que agiu no sentido de evitar que o tumulto produzisse vítimas e que interveio no momento oportuno. Inicialmente, a PM disse que havia detido 2 pessoas, mas na verdade apenas uma foi detida. É uma mulher, uma estudante, Tayana Mara Fiel, que mora em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ela foi ouvida agora à noite e liberada depois de assinar um termo de compromisso para comparecer ao fórum. Imagens do circuito interno da Fundação Casper Líbero mostram quando Tayana joga tinta vermelha nas escadarias e picha a parede, o que é considerado um crime contra o meio ambiente, mas também classificado de menor poder ofensivo. Por isso, o juiz pode condená-la a prestar serviços à comunidade. O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes, participou de reunião com representantes de conselhos de segurança. Ele destacou que só existe sigilo na Secretaria de Segurança para o que realmente é necessário. Hoje, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, assinou o decreto que anula o sigilo de dados da PM. O encontro na Zona Sul de São Paulo contou com a presença de 12 representantes de conselhos de segurança da capital. O secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, ouviu sugestões e críticas, como a falta de efetivo policial nos bairros, de viaturas e de equipamentos nas delegacias.
A resposta da secretaria é que o governo já finalizou a licitação de 1.100 novas viaturas e que em novembro 3.000 novos policiais, fruto do último concurso, começarão a trabalhar em todo o estado. Mesmo assim, o secretário reconheceu que o efetivo paulista não é ideal. Todos pedem, todos têm razão, mas nós temos que viver a nossa realidade. O cobertor é curto. O secretário também comentou a decisão do governo do estado de revogar o sigilo sobre algumas informações da polícia. 26 assuntos listados em 87 documentos eram considerados ultrasecretos, como, por exemplo, o controle sobre o efetivo nas ruas e até a agenda do comandante-geral. O secretário confirmou que alguns desses dados serão revistos. Somente serão sigilosas as informações realmente sigilosas. No âmbito da Secretaria da Segurança, sigiloso só aquilo que realmente possa colocar em risco planejamento, operações de segurança pública, colocar em risco policiais ou a sociedade. O restante é algo absolutamente transparente. O decreto assinado hoje pelo governador Geraldo Alckmin determina que os secretários de Estado e o procurador-geral terão 30 dias para apresentarem novas tabelas de classificação do que pode ser considerado sigiloso. Os novos critérios serão avaliados por uma comissão estadual de acesso à informação, que será criada. Na semana passada, o governo já havia anulado o sigilo de até 25 anos sobre documentos do metrô e da CPTM. Depois do governo do estado, agora vem à tona que a Prefeitura de São Paulo tornou dados sigilosos. Portaria de maio deste ano tornou sigilosas por 5 anos as imagens das câmeras de segurança e as informações da Central de Atendimento da Guarda Civil Metropolitana, CGM. A GCM. O prefeito Fernando Haddad disse que a portaria foi redigida com falhas. Os termos da portaria não estão claros. Quando há uma investigação em curso não concluída, que possa colocar em risco a investigação, aí sim a Secretaria tem o dever até de proteger o dado que está sendo compartilhado em geral com a Polícia Militar ou com a Polícia Civil. O sigilo só se justifica quando há uma investigação em curso. Depois de concluída, as imagens podem ser divulgadas a quem pedir. Com a nova licitação para os transportes, a Prefeitura de São Paulo pode tirar até 1.800 ônibus das ruas. O projeto prevê que o total de coletivos em circulação na cidade deve cair dos atuais 14.812 para 13.016. O número de linhas também vai diminuir de 1.390 para 693. A Prefeitura argumenta que a redução do número de ônibus será compensada por um aumento da quantidade de viagens. Hoje, segundo a SP-Trans, são feitas pouco mais de 186 mil viagens. A nova licitação prevê que o número seja de quase 218 mil. O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo informou que vai buscar ajuda no Ministério Público Estadual para barrar os planos da Prefeitura e que esses quase 1.800 ônibus a menos representam pelo menos 10 mil empregos perdidos. Haddad confirma que a Paulista será fechada aos domingos para carros. Ontem, depois do anúncio da decisão da Prefeitura, o Ministério Público informou que pedirá ao prefeito que reveja seu posicionamento. Segundo o prefeito, a decisão sobre o fechamento da Avenida Paulista aos domingos para carros deve ser técnica e acrescentou que a última palavra é do Poder Municipal. Existe um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta de 2007, assinado entre a Prefeitura e o Ministério Público, que prevê o fechamento da via apenas 3 vezes por ano. Mas o prefeito Fernando Haddad afirmou que ele se refere ao uso privado do espaço e não para políticas públicas. É um TAC anterior ao Plano Nacional de Mobilidade. O TAC diz respeito a eventos privados e não a políticas públicas. Em caso de descumprimento do acordo, o Ministério Público informa que vão ser estudadas as medidas cabíveis. No fim de semana, à meia-noite de sábado, começa o horário de verão. Os relógios devem ser adiantados em 1 hora. O governo federal estima que a economia de energia no período será de 7 bilhões de reais.
O horário de verão começa nesse domingo e vai até o dia 21 de fevereiro de 2016. O objetivo é reduzir o consumo de energia, aproveitando por mais tempo a luz natural. Esse ano, estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste vão ter o horário alterado. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. Esta vai ser a 40ª edição do horário de verão no Brasil. Ele foi adotado pela primeira vez no país em 1931. Uma frente fria já está avançando pelo sul do estado de São Paulo e depois do calorão da tarde de hoje, a temperatura deve começar a cair aqui na capital paulista. Vamos aos detalhes da previsão para o final de semana com Luciana Magalhães. Uma frente fria vinda do sul do Brasil promete diminuir a temperatura em alguns pontos de São Paulo. Ela espalha nuvens e provoca chuva fraca e isolada nas regiões leste e oeste, principalmente nos estados que fazem divisa com o Paraná. No centro-oeste, a temperatura cai muito pouco, com máxima de 34 graus em Presidente Prudente. No centro-norte, tempo mais aberto, com máxima também de 34 em Barretos. E quem for aproveitar o litoral pode se decepcionar um pouco, pois o céu deve ficar com muitas nuvens e a temperatura amena, com máxima de 26 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Amanhã, aqui na capital, sol entre muitas nuvens. A máxima despenca para os 26 graus. No domingo, céu nublado com garoa isolada à noite, máxima de 24. Mas na segunda-feira, o tempo abre de novo à tarde e a máxima sobe para os 30 graus. Documentos comprovam que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, tem 4 contas bancárias na Suíça. Os documentos divulgados pela TV Globo foram enviados ao Brasil pelo Ministério Público Suíço. Há cópias do passaporte e da assinatura do deputado em cadastro do banco. Segundo o Ministério Público Federal Brasileiro, são 4 contas bancárias na Suíça, com o nome completo do presidente da Câmara, data de nascimento e o endereço de um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Dessas contas, 2 teriam sido fechadas pelo deputado no ano passado, logo depois do começo da Operação Lava Jato. No entanto, as correspondências não eram enviadas para o Brasil, e sim para os Estados Unidos, com a justificativa de que o país do cliente não dispõe de um serviço postal seguro. A Procuradoria-Geral da República solicitou ao Supremo Tribunal Federal um novo bloqueio de 2 contas no banco Julius Baer, atribuídas ao presidente da Câmara. Uma conta está em nome da mulher de Cunha, Cláudia Cruz. Ela também será investigada no Supremo juntamente com uma das filhas do deputado. O Ministério Público Federal diz que em 12 anos, a evolução patrimonial de Eduardo Cunha foi de 214%. Atualmente, o patrimônio declarado à Justiça Eleitoral é de R$1.600.000. Em 2002, era um pouco mais de R$525.000. Para o Ministério Público Federal, há indícios suficientes de que as contas no exterior não foram declaradas. E, ao menos em relação a Eduardo Cunha, são produto de crime. Em março, ao depor na CPI da Petrobras, o deputado negou que tivesse contas na Suíça e que tivesse recebido qualquer propina no escândalo de corrupção na estatal. Não tem qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarada no meu imposto de renda. E não recebi qualquer vantagem ilícita ou qualquer vantagem. Ontem, ao autorizar novo inquérito contra Eduardo Cunha, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, recomendou uma investigação ágil e eficiente. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, divulgou nota em que voltou a negar ter recebido vantagem de qualquer natureza e disse reiterar o depoimento dado à CPI da Petrobras, no qual negou ter contas no exterior. Ele se diz alvo de perseguição do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Para Cunha, Janot tem o objetivo de desestabilizar sua gestão e atingir sua imagem de homem público. Janot não comentou. Em delação premiada, o lobista Fernando Baiano afirma ter repassado R$2 milhões para uma nora do ex-presidente Lula. Segundo Fernando Baiano, o pagamento foi feito a pedido de José Carlos Bunlai, empresário amigo de Lula.
O lobista diz que o valor era referente a uma comissão a que Bunlai teria direito por incluir o ex-presidente em uma negociação para um contrato. Fernando Baiano era representante da OSX, do empresário Eike Batista, que tinha interesse em entrar na licitação para a construção de navios sonda para explorar o pré-sal. Hoje, a empresa está em recuperação judicial. O lobista contou que o próprio Lula teria participado de reuniões com a direção da Sete Brasil, empresa formada pela Petrobras e sócios privados para cuidar do aluguel de sondas do pré-sal. Eram encontros para que a OSX fosse chamada para o negócio. No entanto, segundo Fernando Baiano, as negociações não foram adiante. Mesmo assim, disse ele, Bunlai cobrou comissão de 3 milhões de reais. Pecuarista e usineiro, o amigo de Lula teria dito a Fernando Baiano que o dinheiro seria destinado a uma nora do ex-presidente da República, que tinha uma dívida da parcela de um imóvel. Fernando Baiano afirma que repassou 2 milhões de reais por meio de contratos falsos de aluguel de equipamentos de uma empresa de Bunlai. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a Operação Lava Jato apurou que José Carlos Bunlai teria acertado propina de 5 milhões de dólares com Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras. O valor teria sido pago pelo grupo Chaim em troca de um contrato de operação do navio sonda. O ex-presidente Lula disse que nunca atuou como intermediário de empresas, nem autorizou José Carlos Bunlai a usar seu nome em qualquer espécie de lobby. Também negou que qualquer uma de suas 4 noras tenha recebido dinheiro de Fernando Baiano. Em nota, José Carlos Bunlai disse que todas as informações da imprensa ligando seu nome a escândalos da Operação Lava Jato são ilações inverídicas, baseadas exclusivamente em depoimentos de delatores. O filho do ex-presidente Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, pediu ao Supremo Tribunal Federal acesso à íntegra da delação premiada de Fernando Baiano. Ele teria dito em depoimento que pagou despesas pessoais de Lulinha no valor de cerca de 2 milhões de reais. Lulinha nega ter recebido qualquer dinheiro do lobista. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a situação do ministro Joaquim Levy no governo. Enquanto o Brasil presta atenção no striptease moral do deputado Eduardo Cunha, o ministro Joaquim Levy vive um drama colateral. Paralisado pela crise política, o Congresso Nacional mantém no freezer os projetos do ajuste fiscal do ministro Levy. Não se vota nem se discute nada. E o ministro da Fazenda, como remédio esquecido na prateleira, começa a perder o prazo de validade. Na reforma ministerial encerrada há 2 semanas, Lula, hoje uma espécie de rei sem trono, conseguiu quase tudo o que queria. Só faltou arrancar de Dilma Rousseff o afastamento de Joaquim Levy. Lula já não suporta o ministro da Fazenda. Ele voltou a espinafrar Joaquim Levy na sua mais recente passagem por Brasília. Ele fez isso ontem à noite, numa reunião com deputados do PT e numa conversa com a própria Dilma. Lula quer mudar de assunto. Ele não quer mais falar de ajuste fiscal, agora quer falar de crescimento econômico. O diabo é que para chegar no crescimento é preciso fazer algum tipo de ajuste. O governo Dilma derrete, e derrete em parte em função da percepção geral de que Dilma destroçou a economia do Brasil. Dilma colocou o país em marcha ré. O ministro Levy foi importado da diretoria do Bradesco para resolver esse problema. Dilma pode até trocar Levy, mas é preciso dizer o que vai colocar no lugar e o que vai ser feito. A ideia de que um presidente pode rolar os problemas econômicos apenas falando de otimismo no centro do inferno já não cola. Poucos brasileiros conseguem entender a situação político-econômica do Brasil, mas basta entrar no supermercado que ela está lá, na gôndola. A inflação lateja no preço dos produtos. E isso não é algo que se resolva com empulhação. Boa noite. Isto É e Carta Capital abordam a situação política do país em suas edições. Com a chamada Um Acordão Indecente, Isto É afirma que, enfraquecidos, Cunha e Dilma costuram aliança para tentar se salvar. Carta Capital, Cunha encolhe. Segundo a revista, engessado pelo STF e denunciado por quebra de decoro, o presidente da Câmara perde poder e entra em pânico. Veja e Época ainda não divulgaram as capas deste final de semana.
A seguir, o drama dos refugiados. Polícia búlgara mata a tiros afegão que tentava cruzar a fronteira do país. A escalada da violência no Oriente Médio. Em novo dia de fúria, palestinos incendeiam um templo sagrado para os judeus. Olhando assim, parece um simples cartão, mas na mão de 14 milhões de famílias, ele ajudou o Brasil a avançar e sair do mapa mundial da fome. E sabe o que mais ele está fazendo? Salvando vidas. As crianças são acompanhadas e vacinadas. E assim, a mortalidade infantil caiu. Bolsa Família é mais do que renda. É uma geração inteira crescendo com saúde. Manter a caderneta de vacinação das crianças atualizada é um compromisso de quem recebe o Bolsa Família. Tá tendo que descascar alguns abacaxis? Nesses tempos de vacas magras, a gente te ajuda trazendo receita boa, bonita e barata para você fazer aí na sua casa. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Prepare-se para o melhor feirão de fábrica da Chevrolet de todos os tempos. É o Feirão de Fábrica no mês Chevrolet. Uma oportunidade única de comprar um carro direto do pátio com o melhor preço de 2015 e ainda taxa zero em 36 vezes. Onix, o carro mais vendido do Brasil, só 35.890. Prisma, só 39.890 com taxa zero em 36 vezes. Chevrolet com o melhor preço do ano. É só neste sábado e domingo na fábrica da GM. Alicate. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Hoje no Todo Seu, tem Zé Armando Vanucci mostrando o prêmio que celebra os musicais brasileiros. Vou bater um papo com um famoso humorista da TV. Quer que eu conte? Não, você vai ter que assistir. E ainda curtir o som de No Estopa. Te convido para conferir tudo isso comigo. Pode vir. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. O índice de atividade econômica do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, teve novo recuo em agosto. No mês retrasado, o IBC-BR caiu 0,76%. Foi a terceira queda mensal seguida do indicador. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O dia inteiro de hoje foi de boataria sobre a saída do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Até agora há pouco, Levy esteve reunido com a presidente para tratar das contas do governo neste ano. Mas no Congresso, no PT, no PMDB e no mercado, desde amanhã, se especulava que o ministro faria um pedido de demissão. O que está acontecendo? Por que isso importa tanto? O ministro está sendo fritado pelo PT. Existe uma campanha quase aberta, em parte estimulada por Lula, contra o ministro. Para resumir, o PT, mas não apenas o PT, acha que o ministro não sabe falar ou fazer outra coisa a não ser ajuste. Falar de arrumação das contas esburacadas do governo e de outros problemas da economia. Essa arrumação piora, é claro, a situação econômica, que não seria boa de qualquer jeito, dado o grande estrago feito no primeiro governo de Dilma Rousseff. Pior, faz com que a popularidade da presidente continue no chão e ajuda a dar força às campanhas de impeachment da presidente da República. O desempenho do ministro da Fazenda pode ser criticado, mas, por enquanto, ele é o defensor quase solitário da arrumação da casa que o governo Dilma I bagunçou. Sem essa arrumação, que inclui aumento de impostos, a recessão vai continuar se aprofundando. O ministro está, de fato, no limite. O Congresso não aprova medidas do pacote de arrumação da casa, nem propõe alternativa. O PT faz campanha contra ele. Parte do governo quer aceitar um déficit nas contas do governo neste ano e talvez no ano que vem. Levy não concorda. Nos bastidores, reconhece-se que o ministro foi a presidente reclamar dessa sabotagem, que precisa de apoio. Sem apoio mesmo dentro do governo, não tem o que fazer lá.
Como o ministro é visto pelo mercado como o último defensor da arrumação da casa, se Levi cair, a casa cai também, a não ser que se arrume alguém parecido com ele. Por ora, dada a pindaíba do governo, não há muita alternativa de política econômica que ele defende, mesmo com seus defeitos. A situação é de emergência. Boa noite. Hungria anuncia fechamento de sua fronteira com a Croácia para conter o fluxo de imigrantes. As passagens vão ser fechadas à meia-noite de hoje. Uma cerca foi construída na fronteira croata, semelhante à erguida na fronteira com a Sérvia. Os imigrantes devem agora desviar o trajeto pela Eslovênia. Ainda é início de outono, mas os dias já estão frios e as autoridades tentam lidar com um grande fluxo de imigrantes. Até 8.000 pessoas têm cruzado a fronteira croata todos os dias. Quase 400.000 entraram na Hungria este ano, de passagem para a Áustria e a Alemanha. A ONU pediu que a União Europeia se apresse em criar centros de recepção na Grécia para registrar os requerentes de asilo e fazer a distribuição pelo bloco antes da chegada do inverno. E a polícia da Bulgária matou um afegão que tentava entrar ilegalmente no país. A vítima fazia parte de um grupo de 54 imigrantes que tentavam cruzar a fronteira da Turquia para a Bulgária. Foi o primeiro relato de disparo de policiais com morte nesta crise de refugiados. E a escalada da violência no Oriente Médio. Palestinos fazem mais um dia de fúria, incendeiam um templo sagrado para os judeus e enfrentam soldados israelenses na Cisjordânia e em Gaza. Cerca de 100 palestinos lançaram coquetéis Molotov sobre o túmulo do patriarca bíblico José, na cidade de Nablus, na Cisjordânia. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, condenou o vandalismo, dizendo que foi um ato irresponsável. O grupo radical Hamas empunhou facas para pedir mais um dia de fúria. Em Gaza e na Cisjordânia, os confrontos foram intensos e 3 palestinos morreram. Um deles, disfarçado com um colete amarelo de fotógrafo da imprensa, esfaqueou um soldado perto da cidade de Hebron e foi morto em seguida. A nova onda de violência, caracterizada pelos esfaqueamentos, explodiu há 2 semanas. Os palestinos se revoltaram com os rumores negados por Israel de que seria mudado o status da área da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. O governo israelense mantém a ordem de que os judeus podem visitar o local, que é para eles o monte do templo, mas não podem rezar ali para evitar confrontos com os muçulmanos. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von, todo seu. Um ótimo final de semana para você e até segunda. Logo mais 11h30 da noite em Vida de Atleta, Mauro Galera conversa com Vinícius Queiroz sobre Velocross. Assista agora, todo seu.